sei o que se passa, o que é. Também não sei que também isso não. Teletubbies. Pensa num assunto que dá o que falar. Quando eu era criança e assistia esse programa, eu sentia o que todo mundo devesse sentir também. Estranheza e até mesmo medo. Teletubbies têm uma natureza estranha. Afinal, eles são criaturas gigantes com algum tipo de antena na cabeça, com televisões na barriga. Isso é esquisito. E, bom, esse sentimento de tem algo errado não vem só de mim. Eu aposto que todo mundo que viu isso na época pela TV em algum momento sentiu incômodo ou medo. E isso se refletiu nos anos 2000 com a popularização da internet. Creepypasta envolvendo eles, fotos e montagens bizarras, coisas envolvendo a Deep Web, uma pequena série de jogos chamada Slendytubbies, e eu aposto que vocês conhecem ela. E agora a gente tem mais uma obra que explora essa sede por estranheza envolvendo os Teletubbies. E a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Antes da gente falar de Eldertubbies, eu acho que seria interessante a gente citar o seu criador, Junior's Drawing. As artes que esse cara faz são bem fora da curva. Os desenhos desse cara lembram um pouco a representação dos anjos da Bíblia, ou até mesmo alguns quadros que ilustram o folclore de alguns países. O diferencial é que esse cara sempre pega coisas da cultura pop pra usar de referência pros seus quadros. Tipo, esse quadro do Pac-Man, ou então a ideia inteira do Eldertubbies. Mas agora, a pergunta que não quer calar. Eldertubbies tem lore? Tem, só que essa lore é aquele famoso trabalho de escola que cada um leva a sua parte e a gente junta no final, sabe? Pensa numa coisa confusa e longa. Mas uma coisa que vocês precisam saber é: Eldertubbies não muda em nada os aspectos dos Teletubbies reais. Afinal, os Teletubbies são bizarros de natureza. Eles vivem num local isolado. Em todas as manhãs, uma criatura radiante determina quando o dia se inicia e quando o mesmo acaba. E um dos únicos, se não o único ser, fora os Teletubbies que existe nesse universo, é o Nunu. Uma criatura que caça e come restos e vestígios do que um dia foi algo. Eu adorava ele. Longe. É óbvio que essa não é a descrição que o programa dá pra gente. Mas me diga uma coisa, eu errei em algo que eu disse? O Sol é vivo, ele tem o rosto de um bebê gigante nele. Depois que ele nasce, ele fica lá em cima, vigiando tudo que tá acontecendo. Os Teletubbies são essas coisas aí, e eles realmente têm o Nunu, que é um aspirador de pó. Serei a cinza da sua voz. Eldertubbies pega toda essa descrição e leva ela ao pé da letra. Dito isso, deixa eu te apresentar cada um deles. Na história, tudo que aconteceu no programa original é canonizado. O Sol, o Nunu e todas aquelas criaturas que a gente viu realmente existem. Só que aí que tá, o tempo passou e as coisas mudaram. Os Teletubbies cresceram, e quando eles chegaram à fase anciã, eles se tornaram isso, o Conselho. O Conselho é formado por Tinky Winky, o recepcionista, é ele que recepciona todo mundo. Isso porque no desenho original, era sempre ele quem aparecia primeiro e recebia os espectadores, vulgo nós. Pelo menos é o que consta a história, eu não sei se é verdade isso. Logo após de Tinky Winky, a gente tem Gypsy, o curioso. Ele recebe esse adjetivo referente à sua personalidade na série. Lala, a maternal, que sempre procura cuidar dos seus irmãos de tela. E por último, mas não menos importante, Po, a soberana. Sinceramente, eu não sei porque ela é a soberana. Eu não sei se dentro do programa ela era a principal ou algo do tipo, mas aqui ela é a principal. E bom, a história disso aqui começa com o nosso querido Nonô, o aspirador de pó. Lembra que eu citei pra vocês que tudo que aconteceu na série é canônico dentro dessa história? Pois bem, no universo de Teletubbies, Nunu é mais ou menos o pet deles. Só que à medida que os Teletubbies foram crescendo e se tornando essas criaturas imensas, o Nonô foi sendo deixado de lado pelos seus donos. E isso fez ele se sentir traído. Como ele não era uma criatura cósmica igual os Teletubbies, ele não ia crescer como eles. Pelo menos, não sozinho. Pra crescer junto, ele precisou se alimentar de algo que ele nunca se alimentou. Carne humana. Nunu acabou se tornando uma ameaça. Isso porque a cada braço, a cada coração que ele comia, ele ficava maior, até se tornar um ser cósmico e implacável. Mas ele e os Eldertubbies tinham uma diferença. Os Eldertubbies são inofensivos, eles não matam ninguém. Mas o Nunu faz isso. Tudo pra conseguir preencher o vazio que ele sentia ao ser deixado pra trás. Mas se vocês querem saber, o próprio autor confirmou que isso não ajudou ele de forma alguma. Ele só se tornou uma criatura carnívora que vaga sem rumo atrás de mais e mais Ok, essa coisa que a gente acabou de ver é bem rara na história de Eldertubbies. Como isso aqui eram só desenhos feitos por um artista, meio que as histórias desses desenhos foram se formando depois com a comunidade. Sim, um ótimo exemplo é a própria história do Nunu, que foi animada pelo Lumpy Touch. Que se tu não sabe, esse cara é o criador dos vídeos de Gorefield. Sim, o cara se enfiou nisso aqui também. A maioria das coisas que a gente vai achar aqui são apenas descrições dos personagens e não lore em si. Por falar em descrições de personagens, esse universo nos apresenta também alguns personagens próprios, inventados
criados exclusivamente pra essa história. Tipo Zu, o pioneiro. Do meio da floresta, Caraca, uma massa. estática se Ficou massa, inicia. desenho. Um som ensurdecedor massa, chamava vai. os Elder Tubbies. Não demorou muito pra eles acharem Olha. o Zu. Assim que eles o encontraram, a estática parou. O tom arco-íris da sua barriga parecia querer sintonizar em algo, até que é possível se ouvir o chamado Time for Teletubbies. Que porra é essa? Zu seria o primeiro Teletubby criado pela mãe. A gente já fala dela. Primeiro, eu preciso falar de outra pessoa. Urge, o guardião da espada de pedra. Olha De que longe, legal. em um local que era um cemitério de espadas, Urge limpava o que o dia foi um campo de guerra. De longe, os 4 viam aquela cena e logo se prepararam para a possível batalha, uma vez que a criatura abria sua barriga. Da névoa que vinha de dentro, uma estranha melodia soava. Time for Elden Tubbies. Mas calma, ainda não acabou. Snoo, the Peacekeeper. Esse Elder Tubby é o mais confuso para mim. Ele tem em si diversos cabos que passam para ele todas as informações do universo. Informações essas que ele transmite na sua barriga para todos do mundo. As pessoas Nossa, se velho. mobilizaram Meu Deus. E fica passando o Lucas Neto toda hora. É uma doideira. Esse daqui é perigoso. coletivamente para presenciar o esforço desse ancião. Em algumas fontes de pesquisa, é dito que esse ancião não aguentou o tamanho conhecimento. Ele teria morrido pouco tempo depois de começar a transmitir esse conhecimento pela sua barriga. Por conta disso, as pessoas fizeram aquele sacrifício. As pessoas doaram do seu tempo para ver o que ele tinha para mostrar. Era tanta informação que sequer dava para entender o que estava sendo passado pela TV na barriga dele. Isso Vários porque vídeos cada do Lucas pixel Neto era um passando. fato. É. Cada pixel era um estudo, uma teoria, um conhecimento. E isso era demais para um único ser. Por ora, o Snoo não é exatamente necessário nessa história. Talvez essa história dele e ele em si venha a ser mais útil no futuro. Bom, nessa leva de personagens criados para esse universo, a gente ainda tem mais um para falar. Em mais um dia qualquer, os Elder Tubbies acabaram se encontrando com alguém que de certa forma eles não viam há muito tempo. Pelo menos não de perto. O Sol estava presente fisicamente Caraca, dessa ficou vez lindo, na frente mano. dos 4 Muito anciões. lindo. Mas isso não era comum. Nossa, Isso velho, significava que que lindo. algo muito grande estava para acontecer. Do lado direito da floresta é que massa. assolava todo aquele terreno, um som familiar soava. Talvez fosse um velho amigo querendo dar as caras. Beleza, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Eu citei pra vocês já tem umas 3 vezes que esse universo do Elder Tubbies existe no mesmo universo do seriado original. É a mesma história. Isso é um fato. O mundo dos Teletubbies só envelheceu. E existe uma regra aqui. Nada morre. As coisas só envelhecem a ponto de virarem anciãs. Ou porque isso é da natureza dela, ou porque essa coisa buscou por isso. Dito isso, o sol existe. Que eu lembre, em Teletubbies a gente só presenciava o dia. A gente nunca viu a noite nesse desenho. Podem me corrigir se eu estiver errado. Só que mesmo a gente não vendo a noite, ela tem que existir. Tanto que o desenho começa justamente no nascer do sol. Então precisa existir uma noite. Tem que existir uma lua. As pessoas que estão criando essa história do Elder Tubbies não se esqueceram desse fato. O choro que ecoava a floresta onde os Elder Tubbies estavam era o choro de um bebê. Só que não era o bebê sol. Era um outro bebê. Meus amigos, contemplem a lua. A irmã Caraca. gêmea do sol. Ambos envelheceram. E assim Olha como os que massa. Teletubbies Que se massa. tornaram anciões. Dentro do programa, eles nunca se encontraram porque isso não é algo comum. Os desenhos O são encontro lindos. dos dois só pode simbolizar duas coisas. Uma terrível catástrofe ocasionada pela colisão dos dois ou a aparição de uma outra entidade. Assim como os Elder Tubbies foram atraídos pelo som ensurdecedor da Azul, assim como os espectadores foram atraídos pela frequência da Snoo, a junção do Sol e a Lua criaram um lindo eclipse visível por todo o universo. Eclipse esse queria atrair a presença da Mãe Caraca. Void, a criadora de tudo. Essa criatura que criou os Teletubbies, Buraco os negro. Elden Tubbies e os Elder Tubbies. Tudo com o único propósito de cuidar de nós, os telespectadores. O seu chamado não foi em vão. Guerras aconteceram e estão para acontecer. O conhecimento não é mais uma dádiva, uma vez que um de seus filhos morreu tentando trazer ele pro resto da humanidade. Os seus filhos restantes precisam de ajuda. A Mãe Void concedeu um de seus vácuos para que ele engolisse Que qualquer história dor, maluca! sofrimento, guerras, fome ou medo. Só que o vácuo que ela liberou acabou engolindo tudo. A única coisa que sobrou foi o silêncio ensurdecedor do universo um dia habitado. Apesar disso, todos os Elden e Elder Tubbies estavam em paz de novo. Mas e quanto à humanidade? A Mãe Void não podia deixar as coisas desse jeito. E por ser a criadora de tudo, ela tira de si uma faísca, uma luz na escuridão. Ela entrega à humanidade esperança novamente. Ela dá essa esperança para os bebês Lua e Sol, história que maluca, recusam. né, Eles mano? não querem tamanha responsabilidade. Com isso, sobram os Elder Tubbies, que também recusam a esperança. A esperança termina caindo
caindo na mão do espectador, você. Você agora tem o dever de utilizar essa esperança para o bem. Esperança essa que é nada mais, nada menos que uma pelúcia, que se tu quiser, tu pode comprar no link que tem aí na descrição. Mentira, não pode, ela já esgotou. Não é meme. É, gente, é broxante. Dá pra se dizer que Teletubbies é uma história feita pra vender ursinho. Isso porque toda essa hora que a Mãe Void liberou a esperança pra humanidade não existe, fui eu que inventei. A história trata essa luz realmente como só uma pelúcia dada de presente pela Mãe Void. Sendo sincero, eu acredito que tudo isso que a gente viu é só um aperitivo do que ainda vai vir. Eu acredito que eles têm usado da popularidade que essa história teve pra arrecadar dinheiro. Eles arrecadariam dinheiro através da venda dessa pelúcia. Não é meme, eles realmente vendem essa pelúcia. O site vai estar aí na descrição caso vocês queiram ver. No caso, o dinheiro arrecadado com essa pelúcia seria convertido na confecção da série. Eu adicionei muita coisa aqui pra que a história fizesse sentido e esse vídeo não parecesse só um vídeo que te deixa com mais perguntas do que respostas, como eu vi vários canais fazendo por aí. Eu avisei que teriam mudanças narrativas na história no começo desse vídeo. E apesar dessa história ter um final meio ruim, eu espero ter conseguido salvar ela um pouco e também espero que tu tenha gostado. Lembrando, não levem isso aqui como uma história final. Isso aqui claramente é uma arrecadação de dinheiro pra algo que vai surgir. Não deem hate nos criadores, porque eu garanto que algo maior tá por vir. Eu só fiz esse vídeo porque vocês me pediram muito nos comentários, porque eu particularmente não gosto de horror cósmico. Mas como eu pude deixar a minha imaginação fluir na construção desse roteiro, fluir de um jeito que eu nunca deixei, eu praticamente reescrevi a história, eu gostei muito de fazer esse vídeo. Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome... Gostei. Não, é uma história interessante. Aham. É uma história interessante.